Programa Vida Mais. Oferecimento: Santa Fé, Centro Hospitalar e Maternidade. Faculdade 7. É muito mais que tecnologia. Construtora estrutural, edificando sonhos. Unimed Teresina, cuidar de você. Esse é o plano. LogMed, saúde fácil. Core Clínica, uma clínica carinhosamente pensada para você. Rua Coelho de Resende 483. Domingo 29 de março de 2026 e mais uma vez estamos aqui entrando na sua casa com o nosso Vida Mais, esse que é um programa da saúde piauiense. Aqui é a sua dose semanal de informação e de cuidado. Só que dentro do Vida Mais você tem as melhores informações, as melhores entrevistas, tudo aquilo que envolve o mundo da saúde no estado do Piauí e do Brasil. Porque a gente sabe que a saúde, como um importante setor da economia para a nossa região, Teresina é um polo de saúde, e principalmente porque lida com aquilo que há de mais valioso na nossa vida, que é realmente o nosso bem-estar e a nossa qualidade de vida. Bem-vindos ao nosso Vida Mais de número 45. Isso que é uma produção da For Live e além do agradecimento à própria TV Band Piauí, a toda a nossa produção. A Ravena, a Keren, o Kerle, a Maria Tereza, a Sávia e todos aqueles que fazem o Vida Mais poder chegar até a sua casa. Hoje, nesse nosso programa de número 45, como tem sido nos últimos também, nós temos muitas informações relevantes, porque aqui o nosso interesse é que a informação chegue para você da forma que você precisa. Muitas vezes, uma busca de uma informação em um site qualquer, em um buscador, a gente tem informações diversas, mas a nossa missão aqui dentro do Vida Mais é poder trazer isso de forma confiável para você. Eu sou o Jocerlano, sou médico aqui em Teresina, mas dentro desse projeto a gente está aqui conduzindo o Vida Mais para que a gente possa ter sempre essa prestação de serviço e informações que a gente sabe que pode ser muito relevante para você. Coloco aqui o número da nossa produção do WhatsApp para que você possa mandar a sua mensagem. Tem toda essa equipe que faz essa imagem, esse som chegar na melhor qualidade da sua forma, mas mais importante de tudo é a sua participação. Que você pode entrar em contato nesse WhatsApp, falar com a nossa produção, dar sugestões de matérias, de temas, de profissionais que você quer que seja entrevistado aqui. E se você prefere a rede social, é aqui ó, no @programa Vida Mais. Você tem também o nosso perfil dentro do Instagram e que você pode ter sua participação. Prefere assistir então aos outros episódios ou esse aqui que a partir de 8 da manhã vai estar no canal do YouTube? Esse aqui é o canal oficial agora que a gente coloca para que você possa daqui a pouquinho também assistir todos os episódios. Bem-vindo ao nosso Vida Mais. No programa de hoje nós teremos aqui, como de costume, o nosso Vida Mais é gravado aqui no nosso estúdio dentro da Core Clínica e você tem sempre aqui as melhores entrevistas. Teremos nesse programa a presença do Dr. Marcelo Barbosa, ele que é ortopedista, especialista em vários segmentos do sistema músculo-esquelético, mas principalmente coluna. E nós vamos falar de um tema aqui que é também muito atual. A gente ainda está no começo do ano, as aulas nas escolas começaram há pouco mais de um mês. E nós vamos falar sobre postura, sobre o uso de mochila escolar, mas também, na vida adulta, sobre os novos hábitos, utilizar celular, postura em pé, postura deitado. Então, isso a gente vai conversar com o Dr. Marcelo Barbosa daqui a pouco. Na nossa segunda entrevista, nós teremos a enfermeira Isabela Maria. Ela que é especialista em comunicação, e nós vamos falar aqui também sobre como que os profissionais de saúde, de forma geral, podem usufruir da comunicação. Qual a necessidade que a gente tem hoje de poder também usar as mídias digitais, as redes sociais, para que a gente possa levar a nossa mensagem a quem precisa. Muitas vezes a gente sabe que o quanto que a população tem dificuldade de ter acesso a um médico, a uma enfermeira, a um nutricionista, a um psicólogo. Então, a gente tem projetos como esse aqui na Band que levam a informação do Vida Mais até a sua casa, mas a gente sabe que muito da nossa vida hoje é dentro das redes sociais. E ali a gente quer uma informação que também pode, além de tudo, salvar vidas. Então é importante a comunicação, é importante que nós, que fazemos hoje, os profissionais de saúde da atualidade, possamos utilizar de todos os meios para poder também ter essa utilidade para a sociedade. Nos nossos quadros já conhecidos, do Coração 5.0, nós falaremos aqui sobre viroses gastrointestinais. Ainda estamos em um período de chuvas e também onde há uma incidência maior desse tipo de acometimento de doença, não só na vida adulta, mas principalmente na população infantil também. Na nossa matéria especial, por falar em população infantil,
Também teremos a doutora Ira Maia aqui, ela que é gastropediatra, para falar sobre saúde infantil e alimentação também, que é um tema que a gente precisa estar sempre comentando aqui. Também teremos mais uma informação. Hoje, 29 de março, é o dia da arrecadação da nossa campanha da fraternidade da Igreja Católica, que chama esse ano Fraternidade e Moradia. E dentro do nosso quadro, a gente vai reforçar isso e como que você pode participar para que também participe desse movimento do bem, que é ajudar as outras pessoas. Esse é o nosso Vida Mais, recheado de informação. Como sempre, é um prazer poder estar aqui na sua casa, poder participar. Um abraço a todos os nossos telespectadores que semanalmente encontram comigo do consultório ou em qualquer outro lugar e diz que está acompanhando o Vida Mais. Então, repito aqui, ó, o telefone da nossa produção, faz uma selfie agora, tira uma foto da TV, manda pra gente poder também citar seu nome aqui nas próximas edições e você poder ajudar a construir o Vida Mais aqui com a gente. Vamos de Coração 5.0? Começo do programa é sempre assim, primeiro quadro a gente traz para cá o nosso quadro Coração 5.0, que é um quadro lá nascido nas redes sociais, onde lá a gente fala de prevenção de doenças do coração. E eu coloco aqui o meu perfil do Instagram, @joserlano_souza, para que você também possa seguir, possa enviar mensagens lá e possa sempre se informar especificamente de doenças do coração. Aqui dentro do Vida Mais, o Coração 5.0, a gente fala de diversos temas. E hoje a gente tem aqui a doutora Ana Valéria para falar sobre viroses gastrointestinais e como que isso pode impactar a nossa vida. Confira o vídeo exclusivo da doutora Ana Valéria aqui para o nosso Vida Mais. Nos últimos meses, temos observado um aumento dos casos de gastroenterites virais em Teresina e outras regiões do estado do Piauí. Esse cenário está relacionado ao período chuvoso e às altas temperaturas comuns nessa época do ano. A gastroenterite viral se manifesta com um quadro de diarreia, náusea, vômito e dor abdominal. Alguns pacientes também podem apresentar febrícula e mal-estar. É um quadro de duração curta, de 2 a 3 dias. Na maioria das situações, o tratamento é de suporte, com foco na hidratação e medicação para alívio dos sintomas. Crianças pequenas, idosos e pacientes com comprometimento da imunidade exigem atenção especial, pois podem evoluir mais facilmente com desidratação ou outras complicações. É importante procurar atendimento médico quando observar a presença de sangue nas fezes, quando houver desidratação, febre persistente ou quando o quadro se prolongar além de 3 dias. Obrigado, doutora Ana Valéria, por participar aqui com o nosso quadro Coração 5.0 aqui também dentro do Vida Mais. Como nós avisamos aqui no começo do programa, a gente agora recebe aqui, tem a honra de receber o doutor Marcelo Barbosa, ortopedista, colega nosso aí de hospitais, né, de centro cirúrgico, né, Marcelo? Sim. E é uma honra poder lhe receber aqui, meu amigo. Mas fala um pouquinho de você pra gente, formação, residência, o que é que você faz hoje em dia, como que você ajuda as pessoas, Marcelo? Eu sou médico ortopedista, professor universitário, eu adoro ser professor, gosto do ensino, né? Uhum. Sou professor da Universidade Federal do Piauí já há 18 anos, da Unifacid, Idomed, né? Também sou professor da instituição privada, ortopedista, atendo adulto, criança, idoso, adoro atender criança, idosos e tenho uma subespecialização em ortopedia oncológica, que é uma área de atuação no campo da ortopedia hoje. Perfeito, Marcelo. Então, assim, são muitos serviços, né? Uma rede ampla. Mas você falou que gosta de atender crianças. E nossa intenção aqui realmente é a gente falar um pouquinho sobre hábitos hoje infantis, né? Como que isso pode ter mudado ao longo dos anos e qual o impacto que alguns hábitos ruins podem ter, sobretudo, no sistema esquelético da criança. Então, especificamente hoje em dia, crianças que têm aquele material escolar que precisa ser levado, que precisa de um suporte, de um tipo de mochila adequado. Atualmente, doutor Marcelo, como é que você vê o comportamento, os hábitos infantis hoje, sobretudo na necessidade que as escolas exigem hoje com essa carga a mais que eles têm que levar, com postura? Como que você tem visto isso hoje em dia? O uso das mochilas é um tema que ele deve ser rotineiramente discutido anualmente, sempre no começo do período escolar, no intervalo também, no meio do ano deve ser discutido, porque o uso inadequado de mochilas
mochilas muito pesadas, elas provocam muita dor. Pode provocar piora de algumas doenças musculoesqueléticas. A escoliose é o tipo de desvio mais famoso do esqueleto axial. A escoliose é uma doença sabidamente genética. Então, existe um mito que usar mochila vai provocar escoliose ou provocar outras doenças. Não existe. O uso da mochila ele vai provocar dor. O uso da mochila é errado. O uso errado de mochilas pode provocar dor, lesão ligamentar, lesão muscular, algumas lesões neurais ou até mesmo lesões articulares e ósseas. A gente vê muito hoje são as crianças usando a mochila de costas, a mochila que usa no dorso, de maneira errada. E existe uma regra já bem conhecida no mundo todo, que a gente sempre fala pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, existe vídeos, a gente faz palestras, já fiz palestras educativas em escolas aqui no Piauí, a gente sempre bate na regrinha do uso da mochila, que é, por exemplo, se a criança pesa 50 quilos, 30 quilos, a mãe, o pai, o cuidador, o responsável, ele tem que ter o cuidado de pesar a mochila. Essa mochila, ela não pode, a mochila de costas, ultrapassar 10% do quilo da criança. Se ela pesa 50 quilos, 5 quilos, no máximo 5 quilos. Se a criancinha pesa 30 quilos, 3 quilos. Tem que ter esse cuidado. O ajuste da mochila ao tronco também é importante. Tem uma dica que é bem fácil de entender, é que a criança, ao colocar a mochila no dorso, a mãe tem que olhar para a parte posterior da mochila, o fim da mochila tem que coincidir com o umbigo da criança, com a cicatriz umbilical. É uma dica extremamente valiosa. Sim, a gente observa nas escolas as crianças usando a mochila muito para trás, ela chega lá perto do glúteo, lá embaixo. Isso faz com que a coluna fosse a lordose e o excesso desse desvio da coluna para frente pode sobrecarregar os discos, o ligamento e a criança pode ter dor. Existe um outro tipo de mochila, hoje que é muito utilizado pelas criancinhas maiores, são as mochilas de rodinha. A mochila de rodinha, ela alivia o peso no tronco, mas também não deixa de ser uma mochila que pode provocar dano músculo-esquelético. Por isso que as mochilas de rodinha, elas têm uma alça ajustável. Aquela alça é para ser ajustada de acordo com a altura da criança, a altura do braço ao solo. Então, se a criança for pequenininha, tem que baixar, à medida que ela for aumentando, tem que aumentar a alcinha. Então, para que ela não fique torta também quando for carregar mochilinhas de rodinha indo para a escola. E evitar subir escada com mochila de rodinha. Isso é um hábito que não é recomendado. Quando você falou dessa dica de 10% do peso, que é uma informação importante, técnica, e que muitas vezes eu acho que a gente tem que reforçar para as escolas também. Porque lógico que hoje as crianças elas são sobrecarregadas de conteúdo, talvez os pais da gente às vezes lamentam, os avós ainda dos nossos filhos, lamentam a quantidade, muitas vezes que ele acha que de conteúdo, de material, mas enfim, o mundo moderno é assim e exige aquela carga horária e aquela quantidade de conteúdos. Mas muitas vezes o material que o aluno precisa levar para a escola vai ultrapassar esses 10% fácil aí, né? Então acho que é realmente uma conscientização também das escolas para que a gente possa trabalhar juntos isso. Existe então um tipo de mochila adequada dependendo da idade da criança. Vamos considerar que a criança começa a levar a mochila para a escola, sei lá, com 3 anos, 4 anos talvez. E se a gente imaginar nessa primeira infância aí, até a idade adolescente, determinado momento do desenvolvimento, existe alguma mochila adequada? Isso. Na primeira infância, a mochila ela deve ser de rodinha, de preferência de rodinha. Deve-se evitar a mochila do tronco, porque é nesse período que a coluna é mais elástica e está em formação. A coluna está em formação. A gente pode ter um dano de crescimento da coluna, um dano cartilagíneo ou um dano ligamentar. Agora, uma dica também que a gente sempre fala para as escolas é fazer uma logística do conteúdo das matérias. Por exemplo, vai ter aula de matemática, português, geografia, história e inglês no mesmo dia. Tentar fazer o máximo de uma maneira que a criança condense no mesmo dia para que ela leve menos material escolar para a escola ou algumas escolas deixar o material na própria escola, no armário. Sim. Você falou aí de evitar subir escada, né? Lógico, os colégios, a maioria também tem uma rampa ali para acessibilidade, de repente. Mas muitas vezes a criança ali prefere ir pela escada porque eu acho que o trajeto às vezes é mais curto. Mas além de subir, Marcelo, eu acho que é muito resistente aquelas rodinhas, porque quando eles descem de lá para cá, né? Vem testando aquela rodinha ali. Então, sem dúvida, meu amigo, que aquilo ali é um equipamento que eles usam no dia a dia, tem que durar, muitas vezes dura mais de um ano. É isso. E ao longo do tempo, naturalmente essas repercussões vão chegar. Enquanto a gente não chega nesse mundo ideal
de peso adequado, de postura adequada, o que mais que a criança no dia a dia, o adolescente sobretudo, pode fazer para minimizar esses riscos para ela? Manter o alongamento, tentar fazer atividade física, né? A educação física das escolas é extremamente importante, a educação física, a prática esportiva, evitar o sobrepeso, né? Tentar manter um ritmo de atividade física regular, alongamento e na escola o ideal é que tenha uma supervisão de um educador físico para estar orientando e as escolas tentar convidar profissionais de fisioterapia, educação física, médicos, ortopedistas, para sempre estar dando palestras. Sim. Porque às vezes a criança, o adolescente, ele não sabe o prejuízo que ele está tendo funcional com o uso inadequado das mochilas. Né? E outro tema que também é importante é o uso do celular hoje. O aparelho celular hoje, os computadores, a postura de ficar com o tronco inclinado, também hoje tem sido outro vício postural que está provocando muito dano futuro. Não só para as crianças, para nós adultos também, né? E a postura também ao deitar. Muita gente usa o celular deitado, às vezes assistindo uma TV, deitado. Qual a recomendação a respeito de posição se é para utilizar ainda uma tela ali deitado? Tipo de travesseiro adequado? Existe alguma recomendação para isso? Existe. O travesseiro, dependendo da posição, existe a posição a gente chama de decúbito dorsal, que é, seja, deitado com o tronco para cima, né, como se fosse olhando para o teto, dormir. Uma posição mais tradicional, né? Deitar, existe o deitar de lado, que a gente chama de decúbito lateral, né? Dormir de lado, e o de bruços. O dormir de bruços, você para dormir de bruços, você inclina muito o pescoço. Você já fica com a torção cervical muito grande durante o sono. Então já é uma posição que não é muito aconselhada para que a gente... E normalmente é uma das posições preferidas, né? A gente mais dorme, isso. Ao dormir de lado, o travesseiro tem que ser de uma altura, de forma que a orelha fique à altura do ombro, que não fique muito inclinado. Não pode também inclinar muito de lado. Não pode ser aquele travesseiro muito macio. E deitado com a barriga para cima, decúbito dorsal, o ideal é com o travesseiro menor possível. Menor e apoio na região cervical para deixar o queixo mais ereto. Mais ereto. Usar celular deitado não é recomendado. Mesmo que a gente use só se você usar com apoio de tronco, inclinando o tronco. Mesmo que você tente de diversas formas, você vai ter problema de visão do pescoço ou dos membros superiores. E sentado tem que ter a velha postura eu tenho até um vídeo, na universidade eu filmei, fiz uma brincadeira com os estudantes, que é uma estudante inclinada e eu depois mostrando como é que se usa o celular, que é como se você estivesse filmando a pessoa. A maneira correta é dobrar o tronco, o braço, né, nessa posição e botar o celular assim, para você ficar com o queixo para cima, como se você estivesse filmando uma pessoa à sua frente. Essa maneira de inclinar o tronco, o braço e a alavanca da coluna, o crânio, ela aumenta muito a sobrecarga na coluna vertebral. Chega a aumentar de 30% a 40%, 50%, dependendo da altura da pessoa, o peso do crânio em relação ao braço e a alavanca que você faz. Então é um estresse muito grande para a coluna cervical, que é o que está acontecendo hoje no mundo, no nosso mundo. É o famoso, é uma doença que já é até apelidada hoje de síndrome do pescoço de texto. Já é bem divulgada nas redes sociais e na internet. A síndrome do pescoço de texto e a síndrome da retificação da coluna vertebral, que tudo consequência hoje da modernidade, do uso de celular, computador, tablet e maneira de vícios posturais ruins. São tempos modernos, né? Se nós imaginarmos que ao longo da nossa evolução como espécie humana, nós passamos por várias mudanças, né, posturais. Será que daqui a mais 1.000, 2.000, 10.000 anos para frente, a gente vai ter outra aparência, né? De repente com mudança esquelética. O que é que você acha que pode ser feito, então, no dia a dia? Assim, a nossa vida hoje ela está muito dentro de um celular. Não é só a rede social. É um compromisso, é uma agenda, é um pagamento, é checar alguma outra coisa, é manter contato com alguém, né? Um recado, enfim. É inevitável. Então, além do uso adequado da postura, é a atividade física. Que atividade física é mais recomendada para minimizar esses danos também? A atividade física eu sempre falo assim, atividade física é a que você tem que praticar. Né? Há algum tempo eu falei em uma outra entrevista que perguntaram sobre quando que a pessoa não pode fazer musculação. Eu digo, a única contraindicação absoluta, e eu hoje digo isso aqui de frente para um dos melhores cardiologistas do Brasil, a única contraindicação absoluta para não ir para academia é não gostar de ir para academia.
Entendi. Você pode ser transplantado, você pode ter valvopatia, você pode ser amputado. Aquele joelho, que essa desculpa, olha, atenção. Tem muita gente que assiste a gente aqui, doutor Marcelo, que é 40, 50, 60 mais aqui. E na nossa recomendação diária para fazer uma atividade física, elas dizem que não fazem porque o ortopedista, não, doutor, meu ortopedista que está no meu joelho, eu não posso fazer atividade física. Não. E ali ela considera que é qualquer atividade física. Qual é realmente o valor dessa informação? Não existe. A atividade física ela tem que ser feita. Ou se você não puder caminhar, você vai para a bicicleta, se não puder, vai para musculação, vai para a piscina, vai para a hidroginástica. Quem não gosta de academia, tudo bem, mas pode fazer em casa, pode fazer no YouTube. Sim. Há algum tempo, ainda no período de doutorado, eu vi um estudo extremamente interessante. Um grupo comparou o uso de vários medicamentos para o tratamento da artrose do joelho com outro grupo que só pediu para o paciente fazer agachamento 15 vezes de manhã, 15 vezes no meio-dia e 15 vezes à noite. Só agachamento. O grupo do agachamento teve muito mais benefício que o grupo que tomou medicamentos caríssimos. Ou seja, só o simples fato de fazer agachamento completo, quem pode fazer o agachamento, né? Você conseguir fazer o agachamento completo, se não puder, pelo menos um agachamento parcial, uma flexão do joelho parcial, já tem muito mais benefício para o joelho do que tomar medicamento. Ou seja, tem que se movimentar. Tem que movimentar. E outra coisa, né? Esse público, muitas vezes, já é um público que já toma muitos medicamentos por outros motivos. É uma pressão arterial, é uma diabetes, é um colesterol, enfim, qualquer outra. E muitas vezes você também convive muito com isso, né, Marcelo? Você quer deixar um paciente feliz, você tira uma medicação contínua da receita dele. Ninguém quer tomar remédio, então. Mas muitas vezes ele prefere tomar uma medicação dessa do que fazer um agachamento, do que fazer uma atividade física. E mudar hábito, de fato, é difícil. As pessoas têm uma resistência muito grande, tem as maiores desculpas possíveis, né? Que não tem tempo, que não pode fazer por isso ou por aquilo, porque não gosta. Mas, naturalmente, a gente tem que encontrar o que a gente... Dá para fazer atividade física, não tem desculpa. Entre musculação, hidroginástica, natação, eu sei que é como você falou assim, talvez aquela que você tem mais interesse, afinidade e tudo. Mas especificamente para a coluna, para fortalecer a musculatura, diminuir dor, naturalmente no dia a dia a gente tem posturas muito ruins. Entre essas atividades físicas, tem alguma que é melhor para a coluna especificamente? A natação, por não diminuir o empuxo, a gravidade, o impacto sobre os discos, ela tem mais benefício. É um dos que a gente mais recomenda para o treino, para o fortalecimento da musculatura paravertebral, musculatura da coluna vertebral. A natação, né? A hidroginástica também. Porém, em relação à musculação, com a hidroginástica perde em termos de ganho de massa mineral óssea. Porque como não tem impacto, o exercício de impacto ao solo, a musculação, a caminhada, a corrida, ela é mais benéfico para armazenar osso do que a hidroginástica. Então, cada um tem seus prós e contras. Perfeito, Marcelo. Meu amigo, aqui é o seguinte, a gente repete isso, esse espaço, ele é da saúde piauiense. Você, assim, foi uma honra poder lhe receber aqui. A gente se encontra quase todo dia aí nos centros cirúrgicos, nas redes sociais, mas, assim, poder lhe receber aqui dentro do Vida Mais, trazendo informações tão relevantes. Então, a gente, em nome de toda a equipe, agradece a sua presença aqui. Muito obrigado. Obrigado. E você segue aqui com a gente no Vida Mais, que a gente vai no intervalo aqui rapidinho. Já já a gente volta. O futuro da sua carreira começa com movimento. Se você é apaixonado por esporte, performance, saúde e qualidade de vida, o Bacharelado em Educação Física do Unicet prepara você para o mercado de trabalho, com formação moderna, tecnológica e prática. E com o sistema presencial modulado, você concilia a sua graduação com a vida profissional. Aprenda com mestres e doutores para desenvolver o máximo do seu potencial. Bacharelado em Educação Física Unicet. Inscreva-se já no vestibular. Cada nascimento é o início de uma nova história, um momento que transforma vidas e enche o coração de amor. E na Santa Fé, cada detalhe foi pensado para que esse capítulo comece com conforto, carinho e tranquilidade. Nossas novas suítes unem sofisticação, tecnologia e acolhimento, porque aqui, cada vida que chega é recebida com amor, respeito e dedicação. Chegamos aos 42 anos conscientes que já deu tempo de fazer muita coisa, mas queremos fazer muito mais.
Já deu tempo de saber que experiência é fundamental, mas vivência é vital. Já deu tempo de se consolidar, mas sempre é tempo de se reinventar. Já deu tempo de ter muitas conquistas, inclusive a maior delas, que é a sua confiança. A vida não só começa aos 40 e poucos, como fica bem melhor. O Royal Ville está prontinho para você morar. Um condomínio de casas de alto padrão, com uma completa área de lazer na Zona Leste. Morar no Royal Ville é um sonho realizado. Estou recomendando até para minha irmã. Morar no Royal Ville hoje é a realização de um sonho de uma vida inteira. É a realização de um sonho, é de ter um local para poder ficar com a minha família. Morar no Royal Ville é tranquilidade. Venha morar aqui você também. Comprando a sua casa aqui no Royal Ville, você ganha uma viagem inesquecível com direito ao acompanhante para Paris ou Nova York. Você escolhe. Royal Ville, seu novo lar, seu novo destino. Um empreendimento com a marca e a credibilidade da construtora Estrutural. De volta com o nosso Vida Mais. Acabamos de conferir a entrevista com o Dr. Marcelo Barbosa e muitas informações relevantes para o nosso dia a dia, como uma reflexão dos nossos hábitos. É postura, em pé, sentado, enfim. Informação de qualidade, você sabe que aqui no Vida Mais. Daqui a pouquinho a gente tem a nossa outra entrevista com a doutora Isabela Maria, que é enfermeira, e nós vamos falar sobre comunicação no mundo da saúde e como que os profissionais devem usufruir dessa ferramenta também. Bom, você que tem o desejo de se tornar o educador físico que você sempre sonhou, você precisa conhecer o curso de Educação Física da Unicet, que a gente coloca o contato aqui abaixo. Um centro universitário com mais de 27 anos de experiência e agora, através de um sistema presencial modulado, você tem acesso a uma formação com os melhores professores, as melhores práticas, e o vestibular é agora no mês de abril. As inscrições de 9 a 23 de abril e o vestibular no dia 26 de abril. Conheça, faça parte do universo Unicet e perceba o porquê que lá é a melhor formação que você pode ter. Além da formação básica, com as disciplinas básicas que o curso de Educação Física exige, você vai ter contato com muitas outras habilidades que são necessárias para desenvolver a sua atividade profissional. Então, faça Educação Física na Unicet. Nós vamos chamar agora a matéria especial, que é da Maria Tereza, que falou agora com a doutora Iramaia Alencar, ela que é gastropediatra, e vai falar um pouco aqui pra gente sobre saúde digestiva infantil. Esse é um tema relevante também, que a gente repetidamente fala no Vida Mais, porque se nós queremos adultos e idosos mais saudáveis, essa conversa ela começa lá na primeira infância. E os bons hábitos é que vão fazer com que essa população, que agora é criança e que pode já adquirir bons hábitos, possa ter uma expectativa de vida e uma qualidade de vida muito melhor ao longo do tempo. Confira a nossa matéria especial aqui no Vida Mais. Doutora Iramaia, quais são os sintomas digestivos nas crianças que realmente devem acender um sinal de alerta para os pais? Quando a gente fala de sintomas digestivos, são bastante, né? São bastante variados, mas eu acho que para a gente começar a organizar, vamos pensar em dores intestinais, dores persistentes, né? Que se repetem, que são frequentes na semana, no mês. A gente tem que pensar nos sangramentos intestinais, isso precisa chamar, geralmente já chama atenção, né? Mas precisa chamar atenção. Crianças que têm alterações do hábito intestinal, ou com o intestino muito ressecado, fezes duras, né? Ou com diarreias frequentes. Crianças também que vomitam, que têm refluxo. Então, eu acho que a gente resume aí as principais queixas, né? Além das distensões abdominais, né? Produção de muitos gases, que acaba gerando as dores. As pessoas pensam que gases na criança são normais, mas nem sempre eles vão ser normais. Principalmente quando tem dor relacionada com essa distensão, com esses gases, ou quando a criança não come muito bem porque está cheio de gases, né? E esses gases podem indicar várias alterações, desde uma constipação intestinal, como uma alteração da flora intestinal, que é a disbiose, como alteração, por exemplo, com o glúten, que é a doença celíaca. Então, intolerâncias alimentares, como intolerância à lactose ou até mesmo uma alergia no bebê. Então, gases na criança precisa ser avaliado se isso for recorrente.
Doutora, e os refluxos comuns? É comuns nos bebês e quando ele deixa de ser fisiológico e passa a ser aí um problema nesse recém-nascido, nessa criança? Perfeita essa pergunta também, porque o refluxo é sim comum em algumas crianças. A gente espera que a criança tenha até 1 ano, às vezes algumas até 1 ano e meio pode ter refluxo, mas a gente tem que diferenciar que esse refluxo não pode dar azia, queimação, mal-estar na criança e nem pode ter atrapalhar o ganho de peso, né? Uma repercussão no peso. A partir de 1 ano, 1 ano e meio, já não é mais para ter o refluxo fisiológico, ou a qualquer momento, se esse refluxo está trazendo queixas, né? Dores ou mal-estar na criança. Doutora, a recusa alimentar pode estar relacionada a um problema digestivo? Só pode, né? Então, é assim, para uma criança comer, ela precisa se sentir bem. Então, qualquer alteração, qualquer patologia em que a criança tenha mal-estar ao se alimentar, pode gerar uma recusa alimentar. Então, crianças com alergias alimentares ou com intolerância, criança muito constipada, que se sente muito cheia ou que sente dores, elas normalmente não vão comer bem. E assim a gente vai ver realmente elas com uma seletividade alimentar. Quais são os principais fatores que levam aí à prisão de ventre nas crianças? O mais comum é meio que básica, né? Que é a parte alimentar. Então, a gente precisa ter uma alimentação saudável, rica em fibras, e tem que ter ingestão de água para hidratar essas fibras. Então, a causa mais comum de constipação é o que a gente chama de constipação funcional, que é realmente a alteração da alimentação e da baixa ingestão de água, né? Essa é o mais comum. Mas existem patologias um pouco mais sérias relacionadas à constipação intestinal, e é por isso que toda constipação a gente precisa avaliar, né? Então, a criança precisa evacuar, fazer o número 2, pelo menos 3 vezes na semana e sempre numa consistência macia, como se fosse uma massinha de modelar, como eu gosto de falar aqui. Doutora, essa criança, quando está aí constipada, tem alteração desse humor? O desempenho escolar dessa criança, como é que fica? Então, a gente sabe que existe uma conexão chamada eixo cérebro-intestino. Então, se eu tenho o intestino mais preso, constipado, eu também tenho uma modulação negativa para comportamento. Então, tem-se uma alteração de humor, já comprovado pela ciência, de que crianças constipadas, principalmente porque na criança que tem intestino preso, ela tem uma relação muito frequente com disbiose, que é essa desorganização da flora intestinal. E essa flora intestinal modula o comportamento na criança. Então, a gente tem uma associação direta de constipação, disbiose e alterações comportamentais. Doutora, eu queria saber um pouco também sobre a questão das crianças que têm intolerância à lactose. Ela acontece geralmente a partir de 2 aninhos, a gente não costuma ver no bebê pequeno. Na criança pequena geralmente é alergia, então tem que ter cuidado com esse diagnóstico diferente, né? E a intolerância à lactose, ela é por conta da própria, uma queda na enzima que a gente produz para digerir o leite, que chama lactase. Como a gente tem essa queda da enzima, se a gente continua ingerindo muito leite, a gente acaba sem conseguir digerir, né? E os sintomas estão relacionados a essa má digestão. Então, a criança vai consumir leite ou derivados do leite, um queijo, uma manteiga, um requeijão, e aí vai ter gases, distensão, pode ter dor, pode ter refluxo, pode ter diarreia. E a gente já está vendo até os quadros de constipação intestinal que podem estar associados a essa má digestão da lactose. Alguns pais acham que é normal a criança ter dor, é normal a criança ter desconforto para fazer cocô, é normal a criança ter a barriga inchada. E não é normal, é comum, mas não é normal. Então, se essas queixas de dores, de alteração das fezes, de vômitos, for uma coisa que é recorrente, ou que passe pelo menos mais do que 15 dias com frequência, precisa ser avaliado, porque não é normal a criança sentir mal ou se sentir dor. Principalmente se ela tiver um acordar noturno pela dor, pela queixa, né? Então, crianças que a gente chama que a dor desperta ou a queixa desperta à noite, precisa ser olhado, e que os sangramentos intestinais também não podem passar batido. Obrigado, doutora Ira Maia, por mais uma vez participar aqui do nosso Vida Mais e com informações tão importantes quanto a saúde infantil. Se você é gestante, falar em saúde infantil e falar em proteção, se você é gestante ou pretende gerar um bebê e ter esse momento especial na sua vida, você mãe, você pai, família como um todo, você precisa conhecer o cartão especial gestante do Centro Hospitalar e Maternidade de Santa Fé. Através de uma rede de benefícios exclusivas daquele serviço, você tem diversos profissionais e diversos serviços a mais que só dentro desse programa você encontra.
Isso vai poder lhe proporcionar uma gestação muito mais tranquila, muito mais segura, da forma que você, o seu bebê e sua família inteira merecem. Poder gerar um bebê é um momento especial na sua vida. Poder gerar com o máximo de segurança e qualidade, tornar esse momento ainda mais especial, isso não tem preço. Então, conheça o cartão especial gestante do Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé. Hoje, 29 de março, é o dia da arrecadação principal da campanha da Fraternidade 2026, que é com o tema chamado Fraternidade e Moradia. E nós vamos falar mais uma vez sobre esse tema aqui, porque o professor Alaine, que já esteve com a gente aqui dentro do Vida Mais, em outros momentos, falando também daquilo que ele gosta de comunicação e de projetos de vida, ele vai trazer aqui uma informação para a gente sobre qual a importância dessa data e qual o lema, a campanha principal e o lema da campanha da Fraternidade 2026, aqui dentro do Vida Mais. Confira. No Brasil, nós temos 6 milhões de famílias sem moradia e mais 24 milhões com moradias precárias, totalizando 30 milhões de famílias com déficit de moradia. No estado do Piauí, nós temos 112 famílias, 1.000 famílias em situação precária de moradia, o que dá aproximadamente 12% da população de quase 3 milhões e 400 mil habitantes. Em Teresina, nós temos, segundo os órgãos municipais, em torno de 1.300 moradores de rua. Este ano, 2026, a campanha da Fraternidade, ela tem como tema Fraternidade e Moradia, e como lema, Ele veio morar entre nós. Dia 29 de março agora será a coleta nacional, e aqui também em nosso estado, para podermos trabalhar em cima dessa realidade, essa triste realidade que existe em nosso país e em nosso estado. Então nós da paróquia Nossa Senhora da Glória, nós estamos convidando todos os fiéis e também da comunidade em geral para nos ajudar não só na conscientização, mas naquilo que possamos fazer para amenizar o sofrimento desses nossos irmãos e irmãs. Nós agradecemos em nome da nossa paróquia. Muito obrigado. Então tá aí mais um motivo para você ter conhecido a campanha da Fraternidade 2026 e poder participar dessa ação que de fato é linda, né? Coisa de Deus realmente. E como nós anunciamos aqui no começo do programa, a gente recebe aqui agora a doutora Isabela Maria, ela que é enfermeira e tem se dedicado a uma área que tem tudo a ver aqui com Vida Mais, doutora Isabela, que é comunicação, sobretudo nos profissionais de saúde. Vamos falar muito disso, mas antes disso, doutora Isabela, se apresenta aí pra gente aqui dentro do Vida Mais. Que honra estar aqui no Vida Mais com o doutor Jorcelando. E quando ele me fez o convite, quando eu recebi o seu convite, eu fiquei, nossa, eu vou estar de fato em um programa que passa informação verdadeira, que comunica algo coerente e relevante para toda a sociedade. E sou enfermeira de formação, atuo na área da estética avançada, só que eu tenho uma paixão há 5 anos pela área das vendas e da comunicação. E nesses 2 anos de pós-graduação, eu vi uma oportunidade dentro da minha pós-graduação. As meninas tinham essa dificuldade de fala, de oferecer os seus serviços de forma coerente, sem aquela desinformação, sabe? E, doutor Jorcelando, eu comecei a criar cursos na área de venda e comunicação. E hoje estou trabalhando também com comunicação digital para a área da saúde. Que bom. Isso é um tema muito atual. Sim. E que a gente precisa falar disso. A gente comenta aqui no programa, Isabela, que o programa ele é um espaço para a saúde piauiense. Assim, por acaso, pelo convite da Band e por toda a produção que a gente tem hoje aqui, eu estou aqui nessa linha de frente, podendo trazer vocês, profissionais de saúde, colegas que trabalhamos no dia a dia, para que a gente traga essas informações para as pessoas. Mas esse programa, a gente quer falar também sobre mercado, sobre carreira, desenvolvimento de carreira, posicionamento digital, marketing, que são muitas vezes temas que as nossas faculdades de saúde, a minha de medicina, a sua de enfermagem e tantas outras não trazem, porque nós somos treinados para sermos bons técnicos. Fazer diagnóstico, fazer tratamento, monitorização de pacientes, enfim, prevenções.
Mas vamos falar disso então, que é tão necessário e é tão prazeroso. Comunicação. Qual a importância então de um profissional de saúde poder se comunicar? Nessa área da saúde, eu sempre costumo dizer, não apenas para as minhas alunas no presencial, mas para as minhas colegas de profissão, que hoje a comunicação, doutor Jorcelano, ela chegou para ampliar mais essa visão na área médica, na área da enfermagem, enfim, é multidisciplinar essa área quando se fala de comunicação digital na saúde. E hoje, para você estar lá na comunicação digital, você consegue ali trazer com clareza a informação e causar uma proximidade do seu paciente até chegar em uma potencial consulta. Então, a importância de estar hoje no digital, digamos que não é uma obrigação, mas hoje eu considero algo que veio para somar em meio a essa nova era. Inclusive, nós temos o livro A Vaca Roxa, que ele diz muito sobre isso. Dale Carnegie também fala muito sobre essa conexão, essa relação, sobre você estar ali no digital, conversando de forma clara, eficiente, sem muita complexidade ali com a sua comunicação, e está trazendo essa conexão até uma possível consulta, um potencial serviço na área da saúde. E que pode gerar, a gente vai já falar disso, mas é uma palavra que muitos profissionais de saúde têm medo dessa palavra, que é chamada venda. Você comentou aqui, né? Porque nós somos treinados para servir. Isso. E muitas vezes as pessoas, os profissionais, não conseguem fazer essa conexão de que é uma venda de serviço e tudo. Mas dentro das redes sociais especificamente, se a gente está considerando aqui que é importante a comunicação, que a gente tem que estar presentes ali dentro também. Até porque eu considero como uma forma de acesso. Só o paciente sabe, e muitas vezes, principalmente se ele morar em centros distantes das capitais, principalmente das grandes cidades, a dificuldade que ele tem acesso a uma orientação, a um médico. Então, poxa, o que é que custa uma enfermeira especializada como você, né, na minha concepção, de gravar um vídeo, abrir um celular e gravar o vídeo e colocar na sua rede social, um médico poder fazer isso? Mas a gente sabe que para muitos colegas nossos não é tão fácil. Quem não gosta, e às vezes durante palestras, aulas, eu pergunto também, quem não gosta de gravar vídeo, levanta a mão. E às vezes metade do auditório levanta a mão e não gosta de gravar vídeo. Como é que pode dar esse primeiro passo então? Eu costumo dizer para as meninas, para as minhas amigas, né, a minha comunicação hoje ela é focada na saúde e 90% para mulheres da área da saúde. E eu sempre falo, pessoal, você só vai saber se expondo, mas não venha de qualquer jeito, venha com conhecimento e domínio do que você faz. As pessoas querem muito alguém que transforme a vida delas. As pessoas querem alguém que acalme suas dores. Então, quando ela assiste um profissional de renome, um profissional que entende do assunto, ou seja, um médico que está ali simplificando uma comunicação e trazendo para a sociedade, eles conseguem criar essa familiaridade, essa conexão, e automaticamente na mente do receptor, que é o potencial paciente, potencial cliente da área da saúde, eles vão entender e vão criar essa conexão. Então, primeiro, eu sempre falo, entendam o ciclo da comunicação, parte sempre do emissor e vai até o canal, transmite uma mensagem coerente e simplificada, sem muitos termos técnicos, difícil, aquela dificuldade que às vezes o paciente tem de entender algo, né? E entenda do assunto e tenha empatia na hora de transmitir essa mensagem com responsabilidade. É impossível não dar certo. Ainda vou fazer um comentário ainda sobre essa sua resposta, que a gente tem conversado também nos últimos dias sobre inteligência artificial, sobre tudo isso. O ano de 2024 foi o ano das terapias por inteligência artificial. Então, a maioria das pessoas que já assistem aqui a gente, no ChatGPT, que é a porta de entrada para a maioria das pessoas, mas em muitas outras ferramentas, já tem uma certa intimidade de perguntar, de tirar dúvida. E o que a gente comenta hoje para os profissionais de saúde é uma concorrência que começa até agora de ferramentas. A ferramenta ela está totalmente disponível para orientar da melhor forma possível, para responder de novo. Então, assim, como que você vê hoje em dia a necessidade que o profissional tem de que, independente se ele vai gerar um conteúdo para a rede social ou não, mas que ele tem que, de fato, ser útil e estar disponível com o máximo de informação possível. Às vezes tem pessoas que gostam de falar menos, que são menos comunicativos, são mais, mas que precisam passar essa mensagem. O paciente precisa dessa informação.
Que tipo de dica você pode dar para que essas pessoas, as ferramentas estão avançando com tudo, informando e tendo empatia. Nunca vão ter o calor humano, nunca vão ter o nosso sentimento e o nosso calor humano de se colocar no lugar do outro, de imaginar aquela situação. Mas que dicas você pode dar para esses profissionais para que eles possam ter ainda uma comunicação melhor? Estudar, ter conhecimento do que você quer passar, do seu conteúdo, trazer conteúdos relevantes, trazer conteúdos simplificados de forma equilibrada, tá? De uma maneira que ele consiga expressar o que ele conhece, o que ele sabe para o outro e treinar. Eu sempre falo para as minhas alunas, leiam frente ao espelho, treinem sozinhas, leiam livros, páginas de livros. Eu tenho algumas que não é muito da leitura, mas eu falo, pega ali umas 5 páginas por dia, pelo menos, para treinar a tua comunicação. E quando for para o digital, faz um giro, analisa, tem essa visão para ver como está o seu mercado, para ver como está ali a sua profissão, o que os profissionais, o que está dando certo, o que não está dando certo. Ter muito cuidado com a desinformação, com as coisas sem clareza, sabe? Que ali estamos bombardeados, né, Josselano, de informações ali incoerentes. Então, seja relevante, treine bastante e vença o maior inimigo hoje da maioria dos profissionais da saúde, vençam o medo. E é uma construção, é uma estrutura, é como uma venda. A venda, ela precisa de uma jornada, a comunicação também, mas só vai saber se expondo. Eu vou lhe confessar uma coisa que, qual a primeira rede social que você teve? A primeira foi o Orkut. Na época, e a segunda, o MSN. Você lembra, né? O MSN eu tive, mas o MSN, em tempos que não tinha WhatsApp, o MSN, para os mais jovens talvez não vão nem realmente saber, mas para o nosso público aqui, muito público nosso usou o MSN, era um contato inicial e que você tinha era uma nova forma de poder se comunicar. Já o Orkut, que tinha comunidades e tudo, mas o que eu queria confessar para você é o seguinte: naquela época do Orkut, eu era avesso às redes sociais. Talvez não, eu já era estudante de medicina. Sim. Mas eu entendi a rede social como, talvez muitos possam achar ainda isso, né? Mas eu entendia naquela época como um serviço que não me acrescentaria nada, que era banal, que eu ia expor algumas coisas que não tinham muito sentido. Então, minha primeira rede social, além do MSN, foi o Facebook. Mas já depois da segunda residência minha. E de lá para cá, aí Facebook, Instagram, enfim, YouTube, TikTok. E eu acho que eu perdi tempo em não ter entrado lá no Orkut e poder ter entendido isso. Eu falo isso porque, apesar de hoje a gente estar poder comunicando dentro de uma TV, mas muitas vezes para você, profissional, independente da sua idade, nunca é tarde para começar. Mas a pergunta que eu queria fazer para você, pegando esse gancho aqui, era o seguinte, talvez você já tenha ouvido essa desculpa. Eu não gravo, eu não escrevo nada nas redes sociais porque eu tenho receio do que os outros vão pensar. Eu vou gravar um vídeo, eu tive essa época, mas graças a Deus foi muito curta, Isabela. A época de eu me preocupar se minha aparência estava perfeita, e nunca vai estar perfeita e está tudo ok. Mas o feito é melhor do que o perfeito nesse caso? Ou de fato você tem que ter uma superprodução, e gravar, e parar, e regravar? Como é que é isso, essa busca pela perfeição? É isso que eu estou estudando atualmente, aprofundando ainda mais. E o que eu venho aprendendo? Porque há quem se engane que tem aquela praticidade de comunicar, de abrir a câmera e falar, que não estuda, mas continua sim buscando conhecimento. E hoje, para mim, na comunicação, algum básico na comunicação bem feito é muito melhor. Mas não começa nada perfeito. Perfeito, tem que esquecer isso. Não tem como você trazer uma comunicação de forma tão perfeita e que ninguém vá ali trazer ali uma crítica. Sempre vai haver ali algo a melhorar sempre, mas aí nós vamos pegando esse gancho, né? Vamos consertando ali a cada vídeo. Eu vejo muitos profissionais da saúde que inclusive já desistiram, que abriram uma conta, eu recebi uma crítica, mas gente, se for para estar no digital e agradar todo mundo, é impossível acontecer isso, não vai agradar todo mundo. Então faça o básico todos os dias, tragam conteúdos relevantes, é o que você sabe, é o que você domina que você vai estar conversando ali. Então para mim, o básico bem feito, sem estar ali buscando alguma perfeição, sempre vai
ser a melhor opção. A gente tem um quadro de inteligência artificial em medicina aqui no programa também, e eu tenho um curso lá dentro da Hotmart chama Inteligência Artificial em Medicina. Comece por aqui. É para estudantes de medicina e médicos que querem aprender isso. São 35 aulas, eu gravei, eu sou contra trocar de celular todo ano. Eu acho um desperdício gigantesco. Eu não tenho dinheiro para trocar de celular todo ano. Eu troco de celular a cada 5 ou 6 anos. Então, eu gravei esse curso num celular que eu tinha de 2010. Agora, ano passado, eu tive que trocar porque chegou no limite o celular. Mas assim, eu gravei, editei da minha casa num estúdio, com o microfone que eu tinha. Na minha cabeça, ficou bom, tá lá. E aí, como você falou, a gente vai tentar ao longo do tempo aperfeiçoar, melhorar. Mas quais os equipamentos básicos que tem que ter em termos de qualidade, tecnologia, de estúdio, de cenário? Ou você é daquela também que diz assim, não, hoje a tendência é você gravar mais informal. Tem muita gente que grava ali, principalmente mulheres, usando a maquiagem, conversando, como se estivesse conversando com uma amiga. E não tem aquela superprodução. Sim. Que diferença de conteúdo tem e o que é que você recomenda que é o ideal para essa estrutura? Eu gosto muito do dia a dia. Nós podemos pegar ali pequenos fragmentos do dia a dia e postar. Por exemplo, eu gosto muito de uma boa luz, eu gosto de uma boa câmera, mas não precisa, porque o pessoal está muito preso. Eu preciso ter tal celular para começar. Não, eu conheço profissionais da saúde que não têm o melhor celular. Eu também comecei, eu não tinha o melhor celular. Estou com um celular bom, com uma câmera boa, foco bem na luz, não precisa ser um ambiente perfeito. Portanto, que você consiga transmitir a informação e tá criando aquela conexão. Pode começar também com a comunicação escrita. Hoje as pessoas estão lendo bastante também os stories. Então, através da comunicação escrita, vocês podem estar aí trazendo alguns pequenos vídeos. Não precisa ser aquela coisa tão formal, mas não esquecer que você está lidando com pessoas, está criando um relacionamento, está criando uma familiaridade. Deixa alguns suspenses em alguns stories, que isso é muito bom, traz mais a atenção das pessoas e não esqueça não esqueça de ter empatia. As pessoas se conectam com pessoas, então as pessoas se conectam com o que é real. Perfeito, Isabela. Pois vamos ensinar esse povo, então, como é que você pode ajudar as pessoas? Ao longo da entrevista a gente colocou algumas vezes seu perfil, mas como que as pessoas podem lhe encontrar e que tipo de ensino você hoje faz para elas e como que elas podem ter acesso? Hoje eu trabalho com a comunicação digital, eu tenho atualmente 3 cursos dentro dessa área, é totalmente falando de comunicação, também tenho um de oratória e ajudo profissionais da saúde a usar a comunicação digital, a comunicação presencial também a seu favor. E também tem um curso de vendas, foi lançado agora, e esse curso de venda é para profissionais da saúde que sonham em atingir boas metas de alta performance dentro da sua área. E qual é o seu perfil principal para as pessoas? Meu perfil principal é Isabela M. Silva, com 2 V's. Vocês vão me encontrar lá e em breve também estarei trazendo vídeos e conteúdos relevantes para o YouTube para ajudar você, profissional que queira atingir o nível da comunicação para a próxima excelência. E não esqueçam, estudem inteligência artificial. Inclusive, eu estou começando a estudar isso e quero o seu curso também. Vamos lá, Isabela. Obrigado pela sua participação. Sempre bem-vinda aqui para que a gente possa trazer esses temas, porque a gente traz aqui no programa a doença, a prevenção, mas esse tipo de tema, eu acho que a gente aqui dentro da produção do Vida Mais tem um carinho especial, porque a gente sabe que carece de informações técnicas e de pessoas bem formadas como você, então tenha sempre isso aqui como um espaço para a gente divulgar isso, tá? Eu que agradeço pelo convite, o espaço é lindo, eu queria muito que todos vocês vissem aqui os bastidores, é tudo muito bem organizado, sou apaixonada por câmeras, e quando se fala em comunicação digital com grandes profissionais da saúde como você, é uma honra poder estar por perto. Obrigado, Isabela. Segue aqui com a gente no Vida Mais, porque o nosso intervalo é rápido, você já sabe, e já a gente está de volta. O futuro da sua carreira começa com movimento. Se você é apaixonado por esporte, performance, saúde e qualidade de vida, o Bacharelado em Educação Física do Unicet prepara você para o mercado de trabalho, com formação moderna, tecnológica e prática. E com o sistema presencial modulado, você concilia a sua graduação com a vida profissional. Aprenda com mestres e doutores para desenvolver o máximo do seu potencial. Bacharelado em Educação Física Unicet. Inscreva-se já no vestibular. Cada nascimento é o início de uma nova história, um momento que transforma vidas e enche o coração de amor.
E na Santa Fé, cada detalhe foi pensado para que esse capítulo comece com conforto, carinho e tranquilidade. Nossas novas suítes unem sofisticação, tecnologia e acolhimento, porque aqui, cada vida que chega é recebida com amor, respeito e dedicação. Chegamos aos 42 anos conscientes que já deu tempo de fazer muita coisa, mas que queremos fazer muito mais. Já deu tempo de saber que experiência é fundamental, mas vivência é vital. Já deu tempo de se consolidar, mas sempre é tempo de se reinventar. Já deu tempo de ter muitas conquistas, inclusive a maior delas, que é a sua confiança. A vida não só começa aos 40 e poucos, como fica bem melhor. O Royal Ville está prontinho para você morar. Um condomínio de casas de alto padrão, com uma completa área de lazer na Zona Leste. Morar no Royal Ville é um sonho realizado. Estou recomendando até para minha irmã. Morar no Royal Ville hoje é a realização de um sonho de uma vida inteira. É a realização de um sonho, é de ter um local para poder ficar com a minha família. Morar no Royal Ville é tranquilidade. Venha morar aqui você também. Comprando a sua casa aqui no Royal Ville, você ganha uma viagem inesquecível com direito a acompanhante para Paris ou Nova York. Você escolhe. Royal Ville, seu novo lar, seu novo destino. Um empreendimento com a marca e a credibilidade da construtora Estrutural. De volta no nosso último bloco aqui do Vida Mais, mas relembro a você que a partir das 8 da manhã, aqui no nosso canal oficial do YouTube, você pode ter acesso a esse episódio e todos os outros anteriores. Lembrando que esse é o nosso Vida Mais de número 45. Bom, aqui a gente fala de saúde, de qualidade e de proteção. E eu preciso relembrar você da LogMed+. E hoje um recado é especial, não só para você, como pode se entender como uma pessoa que pretende se cuidar mais, cuidar da família, e pode fazer a adesão a partir de R$ 29,90 pelo LogMed+, que é um plano de acesso em cuidado geral. Você tem uma rede de benefícios de mais de 200 lojas de descontos a nível de Brasil, farmácias, cursos online, compras online, enfim. Você pode ter telemedicina 24 horas, reembolso de medicamentos de até R$ 150 e até assistência funeral de até R$ 7.000 por titular. Essa é a LogMed+, com planos a partir de R$ 29,90 no plano Poti e o plano Cajuína de R$ 39,90 para 4 pessoas. De fato, é muito acessível. Mas o recado que eu queria dar hoje também aqui na LogMed+, é para você que é empresário, que tem 5, 10, 15, 30, 100 colaboradores ou mais. A gente sabe que muitas vezes ter um plano de saúde tradicional para os funcionários, isso pode pesar, porque nem sempre todas as empresas conseguem fazer essa participação, parte da empresa e parte do colaborador. Então, você que é empresário, entre em contato também aqui no nosso WhatsApp, 86 9 99 30 6000 e pergunte sobre a LogMed+ para empresas. O próprio colaborador pode fazer a adesão individual, mas você também pode selecionar parte da sua equipe e oferecer isso como um benefício, que tenha certeza que terá muitas vantagens para você, empresário, e principalmente para a sua equipe de colaboradores. Conheça o LogMed+. Esse é o nosso Vida Mais, nesse nosso dia 29 de março, que a gente começa a chegar no final, e o final do programa é sempre um momento mais triste, mais melancólico, porque toda a nossa produção, a gente adora poder levar essa informação para você. Mas relembro que nosso encontro é sempre no domingo de 7 às 8, porque essa é a nossa missão nesse momento aqui dentro desse projeto do Vida Mais, e a gente deseja que hoje nós tenhamos um domingo de paz, um domingo de fraternidade, um domingo de amor, e que você possa ter o seu momento de espiritualidade, o seu momento em família e poder usufruir daquilo que de fato a vida vale a pena, que são esses bons momentos. Que a gente possa ter durante a semana uma semana produtiva, uma semana de trabalho abençoada, que a gente possa cumprir todas as nossas metas e realize todos os nossos sonhos. Porque a gente tem um encontro no próximo domingo e eu quero lhe ver bem daqui para lá. Até a próxima, no nosso Vida Mais, no próximo domingo, domingo de Páscoa, e será um programa especial aqui dentro da Band, de 7 às 8. Um abraço e até lá.
Programa Vida Mais. Oferecimento: Santa Fé, Centro Hospitalar e Maternidade. Faculdade 7. É muito mais que tecnologia. Construtora estrutural, edificando sonhos. Unimed Teresina, cuidar de você. Esse é o plano. LogMed, saúde fácil. Core Clínica, uma clínica carinhosamente pensada para você. Rua Coelho de Resende 483.